De acordo com o Atlas de Notícia, Sergipe tem quase 50% de desertos de notícia. Isso quer dizer que quase metade dos municípios sergipanos não possuem um veículo jornalístico que fale sobre suas comunidades locais. A Rede Cajueira fez um levantamento dos veículos independentes do Nordeste e em Sergipe há apenas 6. A Mangue Jornalismo é um deles. Plantada em abril de 2023, a Mangue completa neste ano 3 anos de existência, ou melhor, de persistência. Atravessada por barreiras que tentam lhe derrubar, como recursos financeiros, conglomerados de mídia e até políticos, a Mangue ousa existir para propor um outro olhar para a realidade. Eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo. E eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue. E esse é mais um episódio da Mariscada. O nosso convidado de hoje, nesse episódio mais que especial, é o próprio Christian Góes, jornalista, doutor em comunicação e nada mais, nada menos que o fundador da Mangue Jornalismo, que vai bater um papo conosco hoje sobre esse veículo ousado que é a Mangue e sobre os papéis do jornalismo independente. Christian, seja muito bem-vindo de volta à Mariscada e dessa vez nessa cadeira aqui de entrevistado. Pois é, obrigado, Hector, obrigado, Davi, está aqui também no estúdio, a Gabi. É um prazer estar aqui, né? E numa função estranha, que é essa função de ser entrevistado. Mas é uma função que eu gosto também, porque ela abre para conversa, para diálogo, e isso eu acho que é muito importante. E para começar o nosso bate-papo, Christian, o jornalismo ele possui diversas faces. Eu prefiro até chamar de jornalismos, no plural. Aí dentro dessa seara existem várias camadas, desde aquelas que nascem no jornalismo tradicional, vinda do berço capitalista, até a proposição de um jornalismo contra-hegemônico. São tantos jornalismos que podem gerar muitas dúvidas nos leitores sobre como ler essas informações, por exemplo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que o jornalismo independente propõe para o público e como as pessoas podem e devem enxergá-lo ao consumir as suas produções. Olha, isso dava uma aula longa, né? Mas eu vou tentar ser mais objetivo. Veja, a primeira coisa, e eu queria chamar a atenção, é que a gente vive numa sociedade, claro, da informação, né? A informação ela é um motor que mobiliza, inclusive, as pessoas. O problema é que, às vezes, essa relação se dá de modo extremamente verticalizado, de um ente que conhece a informação, que sabe da informação e que despeja e transmite essa informação para as pessoas. O problema é que esse ente, esse lugar de onde emana a informação, que em algumas universidades chamam de um propositor de mediação do que está acontecendo no mundo para as pessoas, que sintetiza, que seleciona o que de fato é relevante para as pessoas, esse ente é um ente político, é um ente interessado, é um ente que é sustentado, mantido, organizado sobre lógicas de lucro, de uma série de interesses. E o resultado desse processo é um despejar de informação completamente interessado, né? Nesse sentido, nós temos muitas das vezes, por isso que você falou muito bem de jornalismos, alguns jornalismos são, na verdade, publicidades, são informações profundamente interessadas que são consumidas pelas pessoas como se fossem notícias, como se fossem de fato relevantes. Vou dar um exemplo deste momento que a gente vive. Se você pegar a cobertura ontem, hoje, esses dias de que a gente está aqui, basicamente são 3, 4 assuntos nacionais, internacionais, locais, como se a vida e se a realidade se resumisse nisso. E não é. Isso, inclusive, é uma das minhas debates, foi muito importante lá no doutorado, que foi o processo de escrita, da escuta, da escrita sobre
O jornalismo é a experiência do invisível, né? Ora, se tem muita coisa acontecendo, mas algumas coisas são selecionadas, isso significa dizer que muita coisa deixou de ser colocada. Nesse sentido, o jornalismo que se propõe independente, ele busca romper um pouco dessas regras, desse fluxo, dessa vinculação de interesses mais corporativos. Não que os interesses corporativos não sejam legítimos, mas eles precisam dizer que são corporativos, que têm interesses. Em alguns países da Europa, organizações políticas têm os seus jornais diários, organizações políticas mesmo, partidos políticos, e eles publicam aquilo. Mas quem adquire aquele jornal, quem acompanha aquele jornal, sabe o que está do que está recebendo. No Brasil há um escamoteamento, né? Há uma nuvem sobre aquelas informações para que você consuma determinadas ideias e produtos, imaginando que está consumindo jornalismo, que está consumindo um produto fruto de uma apuração, do interesse público. Interesse público, coisa nenhuma. É interesse particular, de grupos, etc. e tal. O jornalismo que se propõe independente é independente do ponto de vista dessas relações, dessas amarras. Independente implica necessariamente a condição de liberdade. Você olhar o mundo, com o mundo, estando no mundo, propondo um outro olhar desamarrado dessas relações comerciais, capitalistas, mercadológicas, mas voltadas, claro, obviamente, para o interesse público. Então, é uma tarefa gigantesca propor um outro jornalismo fora da lógica majoritária do jornalismo, especialmente no Brasil. Esse é o grande desafio. Nós, a Mangue, faz parte, por exemplo, da AJO, Associação Brasileira de Jornalismo Digital, mais de quase 400 organizações. Organizações que parecem com a Mangue, outras não parecem, mas são organizações que propõem um jornalismo independente, por exemplo. E muitas dessas organizações que propõem esse jornalismo independente propõem um jornalismo ainda nos modelos e nos moldes da imprensa tradicional, que tenho escrito sobre isto, este jornalismo está morto. Isto não é mais jornalismo. Eu já adianto que o jornalismo no Brasil, especialmente no Brasil, a partir dos anos 50, foi alvo de um sequestro, de uma amarra histórico-política com muita atuação do modelo estadunidense de fazer imprensa, de um controle sobre a informação muito grande, e o resultado desse processo é um jornalismo profundamente sequestrado, profundamente torturado e que não entrega mais jornalismo. É um jornalismo que se divorciou, perdeu seus vínculos com o processo de comunicação, passou-se a ser uma ação extremamente mecânica de coletar e despejar informação e chamar isso de jornalismo. E isso está longe de concepções de comunicação e do próprio jornalismo. Então, as tarefas desse outro modo de fazer jornalismo, desse outro modo de pensar o jornalismo, são inúmeras. A Mangue, a gente está talvez na primeira parte da primeira infância, né? Os 3 anos. A gente é um processo de experiência que a gente vai acontecendo. Claro que a gente ainda tem sistemas e modelos na Mangue, que tendo ainda como referência algumas organizações tradicionais. Mas a luta permanente na Mangue é exatamente inovar, buscar a relação comunicacional e, dentro da conjuntura local, ser esse lugar de confronto, não só do ponto de vista do conteúdo, da narrativa, das temáticas, mas também do jornalismo. A Mangue cumpre uma tarefa
de revelar, propor, convidar as pessoas na sociedade local, Aracaju, Sergipe, a um outro olhar sobre a própria condição jornalística. Quando a gente publica algumas matérias, eu fico muito alegre quando vejo alguns comentários. Poxa, só a Mangue é capaz de trazer um negócio desse. É exatamente isso. Sair desse quadro homogêneo na comunicação, no jornalismo local, profundamente concentrado, e concentrado do ponto de vista da informação, profundamente oficial, onde as fontes oficiais e as fontes econômicas são as principais. Quando a gente propõe essa outra visão, esse outro olhar sobre o jornalismo, aí as coisas dão conta. E outro ponto que na Mangue Jornalismo, que mesmo que a gente não bata na tecla e escancare, sobre um jornalismo crítico, né? Sobre essa construção de uma realidade crítica e de pensamento crítico dos leitores. Quando a gente olha para outros tipos de jornalismo, principalmente o local, que vem desse berço comercial, o sintoma mais visível é o relativismo da realidade. E isso aí pode levar para outros lados que beneficiam esse sistema comercial. E aí, quando a gente traz outros olhares, outros pontos de vista, também é uma forma de formação crítica, que já é algo que está sendo debatido atualmente sobre quem são essas pessoas que pensam a realidade de hoje. Essas pessoas estão pensando criticamente? Elas são formuladoras mesmo de opiniões ou só reproduzem outros sistemas? E não precisa ir muito, não precisa inventar roda. Por exemplo, o que a Mangue faz em alguns casos é trazer dados estatísticos, por exemplo, que são públicos, sobre letalidade policial. Sempre se divulgou sobre letalidade policial no Brasil, em Sergipe, etc. e tal. Mas, com a Mangue, a gente foi chamando a atenção, olhando criticamente os dados, que é só fazer uma conta simples, é só olhar o gráfico. O Sergipe é o terceiro quarto no país onde a polícia mais mata, alegando confronto. Ora, quando a gente publica isso a primeira vez, foi um escândalo. Como escândalo, gente? Isso já vem há vários e vários anos. É porque a nossa imprensa, né, o jornalismo que se pratica em Sergipe, esse jornalismo fruto desse sequestro, dessa tortura, que entrega o que interessa a determinados grupos, isso significa se omite uma série de coisas, trata isso como naturalidade, morreu em confronto, ponto. Não se trata. Por isso que é interessante, assim, a gente não está inventando a roda. Os dados, os casos estão aí. A matéria publicada esses dias, né, hoje especialmente, sobre a questão do baixo investimento no combate ao racismo. Ora, são dados públicos. A gente, na Mangue, é a primeira organização que se utiliza com muita força da Lei de Acesso à Informação. E os órgãos têm enorme dificuldade de entregar. Ora, é uma lei federal, eles têm a obrigação, né? E a gente pega e divulga. Mas como é que vocês conseguiram isso? A gente não está inventando a roda. E olhe que a gente não tem as condições estruturais e financeiras para aumentar isso. Imagine se a gente tivesse. Imagine se a gente tivesse. E aí retomo, isso é importante, manter a Mangue, não só pelo exercício profissional de alguns colegas jornalistas que querem de fato fazer jornalismo, mas é o reflexo disso e a contribuição para a sociedade sergipana. Eu não tenho dúvida, isso já aconteceu na eleição de 2024, na eleição de 2026, muitas candidaturas vão se utilizar das reportagens críticas da Mangue para contestar os dados, para fazer uma série de discursos, etc. e tal. Mas que não é novidade, né? E aí, perdoe, de vez em quando eu vou falar nele, né, que é Paulo Freire, por exemplo. A comunicação que se propõe a Mangue é uma comunicação de base jornalística, mas que objetiva, que se mobiliza sempre para a consciência crítica.
Infelizmente, o jornalismo que foi sequestrado, torturado, que é agarrado nessas organizações, elas fazem e propõem um jornalismo ingênuo para manter a sociedade completamente alienada. Isso atende aos sistemas políticos de poder, de econômicos, né? Não é à toa, talvez, que Sergipe praticamente se não altera politicamente os grupos políticos e econômicos, se mantém desde a época. Aí, nossa Ana Paula, repórter da Mangue, faz uma matéria belíssima lá para a agência pública, nós republicamos na Mangue, sobre a trajetória da família Franco, que vem das capitanias hereditárias, que se mantém. Um dos braços muito importantes dessa família, comunicação. E não é à toa. Olha, eu quando trabalhei assim, formado, os Francos tinham rádio, televisão e jornal. O então governador João Alves Filho tinha rádio, jornal e televisão. E todos os grupos políticos tinham um veículo de comunicação. Ora, que sociedade é essa que será politicamente crítica formada num estado pequeno, onde o poder da comunicação se concentra em 2, 3 grupos políticos que, invariavelmente, no tempo, estão sempre juntos? Não tem. Ô, Christian, eu acho que você já falou muito bem dos problemas editoriais e até políticos que a Mangue veio para combater, né, pensando de 3 anos para cá. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre os problemas territoriais, porque, por exemplo, aqui em Sergipe não existia um veículo como a Mangue. E aproveitando também, se você sente que com esse caminhar da Mangue, mesmo que seja muito recente, principalmente pensando nos veículos jornalísticos daqui de Sergipe, se já deu alguma mudança, assim, sabe, no pensar jornalístico. Até porque quando a gente vai para o curso de jornalismo, principalmente da UFES, muito se fala sobre a Mangue Jornalismo, né, que é um exemplo de jornalismo, de pensar reportagem daqui do estado. Então, acaba sendo referência para pessoas que estão começando a pensar jornalismo agora. E como você vê essa dinâmica? Isso é muito bacana, até para as pessoas entenderem um pouquinho desse processo de como surgiu a Mangue, né? A Mangue, na verdade, é uma vontade de muitos e muitos anos atrás, porque eu trabalhei trabalhei em jornal diário, no Jornal do Dia aqui e tal. Trabalhei no Jornal Sem Forma muitos anos e depois eu fui para assessoria, né? O jornalismo na imprensa, na época da imprensa impressa, já não era animador para mim. Acabei, inclusive, por conta, e eu compreendo muito bem, para assessorias, né? Só que eu dei sorte, fui para uma assessoria de um sindicato de trabalhadores, que era um lugar também de formação de jornalistas, eram sindicatos dos professores. Então, lá eu tive condição de fazer outros cursos, de ver outras realidades, etc. e tal. Nesse processo todo, eu acabei sendo também presidente do Sindicato de Jornalistas. Então, eu tive essa chance de compreender como é que funciona na relação trabalhista dos jornalistas com as empresas de comunicação, que são terríveis. São terríveis. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente tinha uma discussão salarial. Os jornalistas têm um piso salarial. O de Sergipe é um dos menores pisos do país. A gente brigando com o sindicato patronal e teve uma reunião com o sindicato patronal e nessa reunião foi um contador do sindicato patronal para mostrar que eles não tinham nada que pagar, tal, que o piso era aquele mesmo, etc. e tal. Esse contador era um contador de uma usina de cana dos Francos que cuidava da relação da empresa com os cortadores de cana. Então, a relação era senhor e semi-escravizado, sabe? Quer dizer, é uma relação de, assim, é isso e pronto. Não tem muita conversa. Então, é uma relação muito difícil do ponto de vista da sobrevivência jornalística aqui. Nesse processo, eu já tinha, claro, fiz a opção de tentar sempre ser jornalista, né?
E isso implica dizer uma série de sabores do ponto de vista local. Então, você recebe processo. Eu recebi, acho que uns 8 processos antes do fatídico processo por um texto ficcional, né? Esse é que é o mais curioso, né? Eu fui processado 8 vezes, inclusive por governador João Alves Filho à época, e nunca fui condenado, absolutamente nada, porque eram reportagens. Fui processado por prefeitos quando nós denunciamos a questão do uso do transporte escolar, que era financiado pelo governo federal, e os veículos de transporte escolar estavam sendo utilizados para transportar eleitores na eleição. Então, foram vários processos, 8, e nunca fui absolutamente condenado. Vou ser condenado exatamente no processo ficcional. Mas tudo bem, esse é um processo normal. Agora, diante disso, eu fui fazer o mestrado e o doutorado como uma escapatória, porque eu precisava respirar, né? E já tinha 10 anos, eu já tinha muito tempo que eu já era formado, e eu era presidente do Sindicato de Jornalistas e cobrei da Universidade Federal de Sergipe que a universidade já tinha muitos jornalistas formados, tanto na UNIT quanto na Federal, e a gente não tinha um curso de mestrado aqui. Já existia curso de mestrado em tudo que é canto, e menos um curso de mestrado. E eu, como presidente do sindicato, mobilizei a categoria para a gente exigir da Universidade Federal do Sergipe um curso de mestrado. Foi fruto da atuação da minha gestão na época do sindicato que a universidade, e a época Franciscato, que eram os mais velhos, Franciscato, Josenildo, os professores, apresentaram a CAPES um pedido, a CAPES autorizou o mestrado profissional. Aí a gente bateu o pé e disse, não, mestrado profissional, como aqui? Não tem sentido. Nós precisamos melhorar a condição, e isso era uma agonia muito grande nas assembleias com os meus colegas, da baixa capacidade crítica, de reflexão sobre a própria profissão. Nós precisamos de um mestrado acadêmico para aprofundar. E depois de muita luta, conseguimos o mestrado acadêmico. E eu já nem ia me inscrever mais, porque já estava muito tempo e tal. Eu disse, mas como? Você lutou tanto para conseguir a primeira turma, vamos fazer. Aí fiz as provas, fiz os testes, acabei sendo selecionado, terminei o mestrado e não esperava. O mestrado foi muito bom, foi muito intenso. Foi a primeira turma, então, da primeira turma se exigiu bastante mesmo, assim, muitos acertos e muitos erros, né? Eu fui o primeiro representante discente, acabei fazendo a primeira qualificação e a primeira apresentação da dissertação, e, para minha surpresa, acabei sendo selecionado no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Quando eu saí daqui, e aí quando a gente sai daqui também abre uma série de horizontes. E no doutorado eu também comecei a perceber o jornalismo sobre outros aspectos, outras possibilidades, né? E estudei bastante sobre comunicação, mais do que jornalismo. Quando eu retorno do doutorado, e aí comecei a estudar para o pós-doutorado, e aí era Paulo Freire, comunicação popular, etc. e tal, fui percebendo que existia no país todo várias organizações de jornalismo independente. E eu era chamado por conta do doutorado para discutir sobre comunicação popular, porque estava estudando Paulo Freire, escrevendo algumas coisas, e as pessoas me diziam, Walter, em Sergipe, qual é o veículo de comunicação assim, alternativo, popular, etc. e tal? Eu procurava, disse, pô, mas aí eu me senti constrangido, eu falando tanto disso, mas não faço nada com isso. É verdade, quando eu cheguei do doutorado, eu ainda tentei dialogar com a universidade, ainda dei umas aulas de forma voluntária, mas percebi que não era ali o lugar para exercício do meu doutoramento. Eu me senti convocado novamente a retomar aquele jovem jornalista, repórter, mas eu preciso colocar na prática esse doutoramento, né? E aí criamos um grupo de estudo, um centro de estudos sobre Maria Carolina de Jesus, de jornalismo, que era para discussão sobre o jornalismo. E aí nos reunimos no sindicato do jornalismo, etc. e tal. Veio a pandemia e aí
desanimou bastante, mas na retomada, já saindo da pandemia, a gente falou, precisamos fazer alguma coisa. E aí reunimos uma turma e disse, vamos fazer alguma coisa de jornalismo aqui. Vamos pensar o que é que a gente fazia. Se a gente faz um site, se faz um podcast, o que é que a gente vai fazer? Agora, tem que ter 3 coisas, ou tem que ter coisas neste produto, nessa ação que a gente vai fazer jornalisticamente aqui, que seja um contraponto, uma contracorrente do que está aqui. E a gente foi percebendo. Qual é a primeira coisa? 100% dos veículos de comunicação sobrevive em Sergipe das verbas de publicidade do governo, do Estado, da prefeitura e de empresas privadas. Segunda coisa, não são transparentes. Você não sabe quem é o dono, quais são os princípios, como é que se apresentam, quem é que está por trás desses veículos. Tem notícias que publicam, às vezes a gente não sabe nem quem é o jornalista. Escreve, ninguém sabe quem é. E alguns veículos pessoais, etc. e tal. E um outro aspecto é o controle social, que a gente se submetesse voluntariamente a um certo controle social, que esse processo de transparência fosse debatido. E um dos aspectos que a gente ainda é processo é que a gente precisa compreender a Mangue como lugar de comunicação, como lugar de relação. E com esse, vamos dizer, tripé, a gente foi pensando a Mangue. Surgiram vários nomes, etc. e tal. E aqui eu registro 2 figuras importantes nesse processo de amadurecimento, que foi o Henrique Mainá e que foi a Aline Braga. Nós 3 começamos a debater muito sobre isto. Eu tinha passado na universidade, dando a disciplina de Laboratório de Jornalismo 2, e aí conheci vários meninas e meninos que estavam ali. Eu disse, olha, vamos chamar essa turma para ver, porque é um salto de fé. A ideia é essa. E aí nos reunimos algumas vezes virtualmente, algumas vezes presencialmente, e decidimos firmemente fazer a Mangue Jornalismo. E aí o site como um grande guarda-chuva para uma série de ações e de projetos do que eu chamo de incidência jornalística na realidade de Sergipe. E aí é exatamente isso que a gente faz. A gente não é um veículo bonitinho só para informar o que os outros não informam. Isso é muito pouco. A gente se propõe ousadamente, isso é processo, a gente se propõe ousadamente a buscar interferir na realidade do jornalismo em Sergipe, né? Por exemplo, um dos casos que eu contei é sobre a insistência da gente trazer as reportagens sobre violência, sobre letalidade policial, mostrando este lado crítico. E não só, e aí todas, na educação, na revelação de dados públicos, né? Eu lembro a repercussão que teve, foi a primeira vez em muitos e muitos anos, eu não lembro de quando, um veículo de imprensa divulgou os cachês de artistas na época do forró. Assim, foi no primeiro ano que a gente publicou. Ou seja, ficou todo mundo em pavor. Como é isso? Vocês estão revelando isso? Revelando isso, são dados públicos, dinheiro público, tem interesse público, né? Então, a Mangue é este lugar. É tanto que a gente sabia das dificuldades objetivas de ter um coletivo sem a estrutura e as condições financeiras para isto, mas sabia que era esse lugar de 2 coisas que são importantes, de uma gestão mais horizontalizada possível, onde o repórter, o jornalista possa ter a liberdade de apresentar a sua pauta, de discutir a sua pauta, de dialogar a sua pauta, de propor e fazer o material sobre essa ótica, e nossa linha editorial é a mais boa possível, ou seja, a mais simples possível, são os direitos humanos. Então, tudo que atravessa os direitos humanos é objeto da nossa preocupação para cobrir. Essa visão profundamente crítica da realidade, né? De fato, a gente publica o que os outros ou não publicam, ou publicam de forma enviesada, maquiada, etc. e tal. A gente não tem
amarras nesse sentido, né? E essa experiência de 3 anos tem sido assim muito é a realização do meu doutoramento, sabe? Eu tô realizando o meu doutoramento vendo a Mangue, né? Vendo a Mangue se desenvolver com uma série de erros, óbvio, com uma série de acertos também é normal desse processo, mas o que a gente percebe hoje é que mesmo com as condições estruturais, financeiras pequenas, a gente tem algum lugar na realidade local. E a gente percebe isso pela audiência do material da Mangue, pela crítica que a gente recebe, pelos 2 processos judiciais que a gente recebe, pelas ameaças veladas e às vezes não que a gente recebe. Mas assim, quando eu escuto, não uma, mas algumas pessoas dizendo, vocês fazem o jornalismo necessário em Sergipe. Pronto, é isto, né? Isto significa que hoje eu já posso dizer, quando eu saio daqui, algumas pessoas me perguntam, em Sergipe tem algum lugar de algum... Tem a Mangue. E assim, algumas pessoas não acreditam, né? Eu lembro sempre disso de um colega, um grande amigo, dizendo que a gente não passava do 3º mês. Como é que vocês vão fazer uma empresa jornalística aqui, mesmo sendo um coletivo, sem receber publicidade do governo e de empresas privadas? Isso não existe. É isto, né? Há uma conformação histórica, Walter, de que o jornalismo em Sergipe é este que está acostumado, sedimentado, sabe? Que é este da televisão, que é esse dos programas de rádio de manhã, que é esse dos poucos jornais impressos, que é isto, que é o lugar de veiculação dos releases. É impressionante. E isso contamina profundamente a formação nas universidades. E eu vou dizer isso com muita clareza e tranquilidade. Muitos jornalistas e aí, recém-formados chegam, por exemplo, propõem entrar na Mangue, querer trabalhar na Mangue, etc. e tal, e não conseguem fazer uma reportagem. O máximo que conseguem fazer é um release. Ou seja, um documento oficial que é a visão da parte que lhe contratou. É uma dificuldade imensa. Por isso que eu acho que tem várias contribuições, Hector, da Mangue, né, para a sociedade, mas uma dessas contribuições pouco vistas, que não estão muito na superfície onde a gente atua, é uma contribuição meio que de afronta a certa formação jornalística, de um certo incômodo a uma certa formação jornalística que entrega para a sociedade, pelas 2 universidades, profissionais que sequer sabem apurar, sequer sabem entrevistar, têm medo de se jogar e de se sujar na realidade, né? E que ainda são formados com a visão de que o jornalista e o jornalismo é aquela coisa apartada da realidade. Eu vejo a realidade de fora e eu conto, eu escrevo sobre aquilo. Absolutamente não é isso, né? Isso é de um outro jornalismo. Cristian, você disse que as pessoas comentam a Mangue é necessária em Sergipe. E a Mangue vem consolidando esse espaço de respeito, né? Aqui em Sergipe, tanto quanto no Brasil. E aí, ao longo desses 3 anos, já foram lançados cerca de 10 produtos. E é um exemplo de que a Mangue vai buscando outros formatos de existência, né? E essa variedade, que pode ser natural para qualquer veículo, surge de diferentes fatores. Eu queria saber de você como é que você enxerga isso na Mangue Jornalismo. Perfeito. Primeiro, a primeira coisa é que o jornalismo não é uma nota só. E você falou muito bem logo no começo, nós estamos falando de jornalismos. E jornalismos, ele se apresenta de várias formas. Nós fizemos o livro Borracha na Cabeça. Alguém pensa, mas isso é literatura, isso é cultura livresca. Absolutamente, isso é jornalismo, meu amigo. O podcast é lugar também de jornalismo, né? Esse lugar da conversa,
do áudio é também lugar de jornalismo, né? Então, a gente tem um processo de compreender o jornalismo para além das condições objetivas que ele apresenta. Jornalismo é, antes de tudo, comunicação. Jornalismo é comunicação. E comunicação é relação. O que nós fazemos, e isso eu vejo, às vezes eu fico muito agoniado, porque a gente, às vezes, festeja produto. Festeja o livro, festeja o podcast, festeja uma reportagem escrita fantástica. Mas se esse material produzido não produzir relação, não produzir encontro, não produzir diálogo, aí a gente só transmitiu informação. Aí só despejou informação. O grande desafio da Mangue é fazer com que o seu jornalismo se apresente como proposta de relação. Não é nem de mediação do mundo, né? Porque a gente está no mundo, né? Isso é uma coisa curiosa. A gente não está apartado do mundo. O jornalista não é um sujeito fora do mundo que vê o mundo de fora e conta sobre o mundo. Muito pelo contrário. Ele é um sujeito no mundo com o mundo, sofrendo os mesmos problemas de falta d'água, inclusive, que todo mundo sofre. Então, isto precisa estar, né? Infelizmente, na história do jornalismo, como a gente já falou, esse jornalismo que foi sequestrado e torturado pelas mídias tradicionais, ele corta a relação comunicacional e, nesse corte da relação comunicacional, ele corta a relação de subjetividade do sujeito, que é o jornalista, né? Isto não significa apagar a objetividade da vida. Não. Um carro colidiu com o outro. Isso é objetivo. Mas o olhar sobre este evento é muito subjetivo, né? Se o jornalista esteve envolvido no acidente, por exemplo, é mais subjetivo ainda. Então, é preciso compreender que jornalismo é relação, que jornalismo é encontro, que jornalismo é diálogo. Por isso que eu revelo assim, eu fico extremamente satisfeito, mas muito, muito satisfeito, quando eu vejo que as pessoas dialogam com alguma reportagem que a gente faz, com algum produto que a gente faz. Quando eu encontro uma pessoa que lê o livro Borracha na Cabeça e a gente vai conversando sobre o livro, é ali que se realiza o jornalismo. Quando a gente faz uma reportagem e as pessoas criticam, comentam, sugerem, ou seja, propõem um diálogo, é nesse momento que se realiza o jornalismo. Muitas vezes a gente está muito enganado sobre o jornalismo. A gente pensa que o jornalismo é esse lugar da produção do texto, ou da produção da imagem, ou produção do áudio, e manda para as pessoas. Ah, eu estou fazendo... Não, o jornalismo não se dá nesse lugar. O jornalismo se dá na relação entre o que eu proponho e a relação e a volta disso pela audiência. E na Mangue, como deve ser o jornalismo, tem uma coisa que é fundamental. É a gente compreender a audiência como ator do processo. Ou seja, na Mangue, o jornalista não é sujeito e a audiência não é objeto. De jeito nenhum. Isto é o que faz a mídia tradicional. A mídia tradicional é o sujeito da informação e a audiência é objeto daquela informação. Na Mangue precisa ser diferente. Na Mangue precisa mostrar a relação diferenciada, que é a audiência também é sujeito. Olhe, quando eu percebo que a audiência é sujeito tanto quanto eu do processo jornalístico, nesse momento acontece o jornalismo. Porque é nesse momento que acontece a relação. Por isso que esse é um desafio desse lugar, desse novo jornalismo. Gente, esse jornalismo que a gente está vendo aí, ele já morreu. Vai continuar sendo chamado de jornalismo? Vai continuar sendo chamado de jornalismo. Mas é uma transmissão cada vez mais oficializada de construção de uma realidade que não é. É tanto assim, olha, é tanto assim, que as pessoas percebem isso.
As pessoas sabem que só chamam, por exemplo, atenção para o mundo, para as coisas que estão acontecendo no mundo, quando elas interrompem a realidade, ou elas irrompem a realidade. Por exemplo, fecham uma avenida por conta da falta d'água. É obrigado todo. A TV não vai dar não, a Mangue não vai dar não, eu, sujeito, vou dar no meu canal. E aí eu reproduzo. Ou seja, acabou aquela história de que o jornalismo era o lugar por excelência da informação. Isso acabou. E a Mangue, ela se propõe a pensar exatamente nesse processo. Eu estou dizendo, a gente conseguiu? Não, claro que não. Isso é um processo. A gente tem que ir avançando. Hoje a gente da Mangue tem um conselho, por exemplo, de 13, 15 pessoas que são da sociedade, que de 3 em 3 meses se reúne e avalia criticamente o nosso trabalho. Onde é que isso tem em Sergipe? Eu vou dizer, onde é que isso tem no Nordeste? Não tem. Porque não é fácil para quem é jornalista escutar as críticas. E o que foi que a gente percebeu nas reuniões do Conselho Externo de Interlocutores da Mangue? O quanto a gente precisa ser mais didático com as coisas que a gente faz. As pessoas não compreendem, colocam a gente no mesmo patamar de qualquer outro veículo. Não, a gente está propondo um outro jornalismo. Então, se a gente não está sendo capaz de mostrar que a gente está propondo um outro jornalismo, a gente precisa explicar mais, né? Ou seja, para resumir essa longa resposta, jornalismo é, antes de tudo, um processo comunicacional. E um processo comunicacional é, antes de tudo, um processo relacional. Um processo relacional que compreende não sujeito e objeto, mas que compreende sujeitos. Isto significa dizer que minha audiência tem saberes, que eu também tenho saberes, que esse jornalismo que acontece entre nós se dá nesse espaço de encontro, de diálogo, que é a partir da relação de saberes que nasce o novo. E o novo é o jornalismo, é o conhecimento da realidade. A gente conhece o mundo e a realidade na relação, na minha compreensão que eu e você e nós somos sujeitos dotados de saberes, né? Tudo que eu estou falando tem uma base teórica fundada em Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire, um professor Vinícius Lima, lá da Universidade de Brasília, ele percebeu que Paulo Freire equipara epistemologicamente 3 coisas importantes: educação, cultura e comunicação. Vou fazer um desafio. Quando você pegar algum texto de Paulo Freire e quando ele falar de educação, substitua a palavra educação por comunicação. Você vai ver que faz muito sentido para o processo comunicacional. Quando Paulo Freire diz que a educação não é o professor transmitir para o aluno, se eu digo, comunicação não é uma relação de eu transmitir, eu que sei, dotado de saber, para uma audiência vazia, cabeça vazia, que vai só consumir aquela informação. Isto, de fato, não é comunicação. Isso Paulo Freire chamava de extensão, né? Isso é transmissão. Chegou o tempo do fim desse jornalismo de transmissão. Nós precisamos, olha, ou a gente se abre para um processo jornalístico de diálogo aberto, reconhecendo as pessoas como agentes, atores do processo jornalístico, ou a gente vai fazer uma outra coisa que não é jornalismo. Eu acho que, obviamente, não em todas as reportagens, mas a Mangue vem conseguindo fazer esse diálogo com reportagens que têm efeitos e impactos na sociedade, alguns quase que imediatos. Isso mostra a dimensão que o jornalismo bem feito pode produzir, né? Mas, obviamente, esse processo de tentar um novo jornalismo vem também com desafios. Então, quais foram e quais ainda são também as principais barreiras que a Mangue enfrenta para conseguir continuar existindo e fazer esse jornalismo? Isso é muito, muito importante. A gente precisa, na verdade, de uma espécie de pedagogia do jornalismo.
A gente precisa explicar para as pessoas que opinião não é jornalismo. O jornalismo exige uma série de ações de apuração, de investigação, de cuidado, de escuta das mais variados lados, né? O jornalismo não é uma bola, a parte de dentro e a parte de fora. Não é isso, né? Não existe só um lado e o outro lado da história. Existem outros lados da história. Aliás, um grande desafio, isso tem parte da minha tese de doutorado, né? É a gente buscar compreender na realidade aquilo que não está visível na realidade. Porque aquilo que não está visível pode revelar muito mais do que está colocado. Então, os desafios são enormes. Claro, a própria pedagogia do jornalismo, que é esse lugar de explicar para as pessoas o que de fato é jornalismo. Segunda coisa, nessa pedagogia do jornalismo, no caso da Mangue especificamente, nós temos um estado em que as pessoas imaginam ser a notícia ou a produção jornalística completamente gratuita. Então é fácil, eu abro a internet, eu pego e escuto um rádio, está tudo ali, está tudo dado. Não, gente, aquilo é fruto de trabalho de pessoas, de trabalhadores que levaram tempo, horas e estudo para fazer aquele material. Então, precisa ser remunerado. Então, a gente ainda tem, e isso é fruto da não pedagogia do jornalismo, que o jornalismo custa. Um outro aspecto que acho talvez para mim seja o mais importante é a compreensão dos novos jornalistas. De que este é preciso propor um outro jornalismo. Isso é que para mim, isso é central. Que o jornalista precisa se compreender como um sujeito encarnado a se propor ao diálogo. Essa é uma coisa. Isso significa perder um certo status, sabe? Uma certa arrogância de que eu sei a informação, eu transmito para você a informação. Eu sou jornalista, eu que sei, eu que transmito. Acabou isso, sabe? É preciso baixar a bola. Isso é um dos desafios. E, paralelo a isso, tem um outro desafio que é impressionante nesses 3 anos de jornalismo, que é a compreensão da liberdade. A gente não sabe muitas vezes o que fazer com a liberdade. Eu chamei algumas colegas já de algum tempo, né, jornalistas mais antigos, para Mangue. E quando eu disse, aqui vocês têm liberdade para pautar e escrever o que vocês quiserem. Mas como assim? Não tem alguém que vai dizer o que é que eu vou fazer? Não vai ter ninguém. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu não sei funcionar assim nessa liberdade. Gente, se não tem liberdade, não é jornalismo, compreende? Então, é preciso saber que a gente é chamado, Hector, a enfrentar esses desafios, a propor um outro jornalismo que não necessariamente vai resultar na lógica que a gente tem aqui na nossa sociedade de sucesso. É muito pelo contrário, né? Quer insucesso, venha para Mangue. Quer dificuldade, venha para Mangue. E aí, talvez seja a coisa mais importante do novo jornalismo. Eu não vou chamar... vou chamar esse novo porque não encontro outra palavra. Qual é? Jornalismo, antes de qualquer coisa, é uma ação de incidência social conflitiva, opositora da realidade que a gente tem. Qual é a realidade que a gente tem? A realidade opressora. A nossa realidade é injusta. A nossa realidade é de concentração de renda, é de problemas gravíssimos na educação, na saúde, no meio ambiente. Por exemplo, com a Mangue, praticamente não se pautava meio ambiente em Sergipe. A gente está propondo essas pautas. Mas veja, mexer nesse vespeiro é atrair para você uma série de conflitos. E é natural do processo, é normal do processo. O jornalismo é, antes de tudo, um lugar do conflito. Sim, é o lugar do diálogo, é o lugar da proposição, mas diante da realidade
tão dramática que a gente vive, ele tem que ser o lugar do conflito. Eu disse, mas, Cristo, você está chamando a gente para receber processo? Absolutamente. Processo é natural de quem não se sente que foi respeitado, etc. e tal, e ingressa na justiça, né? Mas, por exemplo, eu estava dizendo a alguns estudantes de jornalismo um dia desses, eu disse, olha, vocês escolheram uma profissão que é uma das mais perigosas do mundo. Todo mundo ficou com o olho arregalado assim, como assim? Vocês já viram os relatórios anuais da Repórteres Sem Fronteira, da FENAGE? A quantidade de ameaças, de assassinatos, etc. e tal, é enorme no mundo todo. Mas tem uma solução. Você vai fazer assessoria. Vai fazer outros tipos de cobertura que não são jornalísticas, entretenimento, vai fazer dancinha no TikTok, não tem... É uma opção. Mas, olha, fazer jornalismo implica em atrair para você uma série de forças opositoras. Vai ter dificuldade, vai passar aperreio. Vai ter gente que não vai gostar e vai para cima de você. Vai ter gente que vai lhe processar. Vai ter gente que vai lhe condenar. Mas isso é do processo. Diz Guimarães Rosa, que diz que precisa ter coragem, né? O que se exige do sujeito é coragem. É coragem, nós precisamos ter coragem. E, veja, a sociedade não é um bloco pacífico, as coisas não acontecem assim, a vida é assim, isso é porque Deus quis, etc. Não é absolutamente. Na sociedade, ela é movida por forças de todas as ordens, forças econômicas, forças políticas, né? Forças religiosas nos últimos tempos, muito fortes. E é preciso sempre ter aquele contraponto crítico a essas forças. Isto significa que vai ser uma disputa simétrica? Não, muito pelo contrário. Olha a estrutura que a Mangue tem de pessoal e de financeira, quase nada diante de organizações extremamente grandes e poderosas, né? É uma disputa completamente assimétrica. É uma disputa, isso é triste falar, mas é preciso falar. É uma disputa que a tendência é a gente sair derrotado. A gente vai perder, mas é preciso perder com coragem, em pé, assim, trazendo as questões, batendo em teclas de forma mais crítica, dizendo, pô, não precisamos aceitar isso. Isso é da lógica da história, né? Existem as forças majoritárias poderosas que seguem em nenhum sentido, mas sempre vão existir as forças opositoras que dizem, não concordo com isso. Não é natural que saiam 4, 5, 6 policiais no veículo para ir assassinar pessoas. Não é natural. Isto não é natural. Não é natural que áreas enormes de manguezal, etc., sejam derrubadas, riachos sejam aterrados para a construção de estradas e condomínios. Isso não é natural. Está errado. Não é natural que o governo gaste mais de 1,5 milhão por dia de festa. Não é natural no lugar onde ainda se morre gente por desnutrição, por problemas com alimentação. Não é natural. E quando você diz que isso não é natural, que isso está errado, né? Isso não é assim, claro, você vai atrair uma série de forças opositoras a isso, dizendo, cala a boca. Nós precisamos manter a nossa relação política de força, sim, né? Então, a Mangue, ela surge nesse lugar, né? É um lugar cheio de desafio. É um lugar em inacabamento permanente. É um lugar de experiência. É um lugar que a gente vai testando coisas. Algumas dão certas, outras não dão certas. A mariscada, por exemplo, aqui. A mariscada a gente começou lá no começo da Mangue, mas as condições objetivas não permitiram. Suspendemos a mariscada, retomamos quando a gente teve as condições objetivas.
Então, é esse lugar de experimento, né, de conversa, de diálogo, de tentativa. Na Mangue, por exemplo, daqui da Walter Davi, que faz materiais muito interessantes, na Mangue a gente não tem e não terá jamais manual de redação. Não terá e não terá manual, porque é preciso que o jornalista também se revele como sujeito. Porque ele é sujeito no mundo, não ele é um sujeito afastado do mundo, né? Então, a gente estimula, inclusive, novas formas de linguagem, novas formas de contar história, que isso sempre possibilite e estimule mais diálogo com as pessoas, né? Que as pessoas se sintam tocadas, mobilizadas pelo jornalismo que a gente faz, que desconfie da realidade, né? Se a gente propor isso do ponto de vista do jornalismo local, a gente cumpre uma tarefa histórica fundamental, que as pessoas desconfiem da realidade. Christian, agora pensando no futuro, né? Já falamos sobre esse surgimento, esses caminhos que a Mangue trilhou. E agora, como é que você imagina a Mangue Jornalismo daqui a 3 anos? Rapaz, eu não imagino. Eu não sei o que virá, mas assim, virá coisa boa. Eu sou muito objetivo e otimista nisso. Eu acho que a gente está num caminho de proposição na sociedade onde a gente tem uma relação de propor um outro tipo de jornalismo. Isso não vai se perder. Mesmo que um dia a Mangue acabe, algumas sementes foram plantadas. Eu acho que se a gente plantou essas sementes em terreno fértil, ele vai florescer. Um dos florescimentos, por exemplo, muito bacana é o Periféricos, né? Fruto de uma passagem rápida da Tatiana pela Mangue como jornalista, como primeiro estagiário, como jornalista, etc. e tal. E propôs e está fazendo, está tentando levar lá no Santa Maria uma experiência de jornalismo hiperlocalizado que é muito, muito, muito bacana. E eu acho que outras experiências dessas vão vir. E eu acho que a Mangue é esse lugar, esse guarda-chuva. Inclusive, eu já nos colocamos completamente à disposição para colaborar com essas outras iniciativas. Isso até é uma lógica completamente diferente. A Mangue não considera qualquer outro tipo de concorrente, porque a gente não é da lógica da concorrência, né? A gente quer que tenha mais mangues, mais periféricos, mais experiências, que seja, aí sim, mas que seja contraponto à realidade do jornalismo que a gente tem. Porque esse jornalismo majoritário em Sergipe, ele vai continuar assim. Porque essa estrutura econômica e de poder que Sergipe tem, ela vai se manter por um bom tempo ainda. As forças políticas de oposição a essa lógica, elas não acumularam ainda capital político, social, para que possa derrotar. Quando, num determinado momento da história, isso aconteceu, e eu falo isso na época da eleição de Marcelo Deda para prefeito de Aracaju, logo o sistema político se organiza para que possa ser abraçado, a novidade possa não ser novidade, né? Ou seja, vamos mudar para continuar como está, né? É esse compromisso que a Mangue não tem. A gente precisa, nosso compromisso é ir mudando, transformando. Agora, objetivamente, uma coisa que a gente precisa, talvez essa é uma das tarefas que eu quero me dedicar um pouquinho mais nos próximos anos, é a gente ampliar, radicalizar, talvez, uma palavra de radicalizar, descer um pouco a raiz, os processos comunicacionais na Mangue. É necessário se manter a estrutura do pensar o jornalismo, de pensar os produtos jornalísticos, as formas da apresentação jornalística, o audiovisual, a arte, o livro, o livreto, etc. e tal. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante continuar insistindo em boas reportagens, profundas reportagens, reportagens com muita apuração. Mas isso tudo, e esse é o desafio,
precisa estar a serviço do diálogo e de convocar mais as pessoas como agentes, eu falo as pessoas, a audiência, para o processo jornalístico. Por exemplo, a gente precisa ampliar, do ponto de vista da Mangue, a participação da sociedade no nosso conselho de interlocutores. A gente precisa estimular a escrita ou as formas de expressão das pessoas para a Mangue, escrevendo mais, mandando mais vídeos, etc. e tal. A gente precisa realizar reuniões de pautas públicas, onde as pessoas possam voluntariamente comparecer e apresentar e sugestões e criticar, nos criticar. Ou seja, a gente precisa continuar, na verdade, abrindo um pouco mais a Mangue para essa relação comunicacional. As pessoas se sintam mais próximas do que a gente chama de produção jornalística. Que a produção jornalística da Mangue seja resultado desse encontro, dessa conversa. Claro, isto não significa que a gente vai chegar a isso no mundo perfeito. Não, mas eu acho que existe uma série de iniciativas que podem estimular essa relação, que as pessoas estejam, que nossa audiência, que nós e a audiência estejamos num espaço só, que aquela pessoa que está nos escutando, aquela pessoa que acompanha o site da Mangue, lê o material, ela se sinta também parte da Mangue, contribuinte, não é contribuinte financeiramente apenas, mas contribuinte no sentido do conteúdo, no sentido de trazer as questões, de problematizar as questões. Mais uma vez, isso na lógica do jornalismo tradicional é uma ruptura desse lugar que é apartado do jornalismo que despeja, que é o lugar da informação para aquela pessoa que está lá do outro lado, que é a audiência, que é o público. A gente precisa estreitar essa relação, na verdade, romper essa lógica separada entre audiência e produção jornalística. Nós somos atores do processo jornalístico, quanto as pessoas são atores do processo jornalístico. Essa compreensão, que não é fácil, que não é simples, mas é preciso manter o que a gente tem tentado mostrar, de uma certa pedagogia do jornalismo, e precisa ser feito com algumas pequenas ações, com uma reunião de pauta. Mas vamos fazer um chamamento da reunião pública de pauta, vão aparecer 2 pessoas, não tem problema. Vão aparecer 2, na próxima são 3, na próxima vai ser só 1, mas é preciso colocar, né? Eu me lembro de um caso, eu era secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju, Marcelo Deda era prefeito, e ele resolveu trazer uma orquestra sinfônica do São Paulo, do Rio de Janeiro, famosa, do Teatro Municipal, etc. e tal, para o mercado. E, internamente, foi um debate enorme. As pessoas não vão, quem já viu isso, etc. e tal. Era à noite. Quem vai sair à noite para ir para o mercado, uma sexta-feira ou um sábado, não me lembro, para assistir uma orquestra sinfônica, tal, de 200 músicos, etc. e tal. Foi feito. Superlotou. Gente de tudo que é lugar. A gente, na época da Secretaria de Comunicação, fizemos uma rápida pesquisa, uma rápida enquete com quem ia chegando. E era gente de todos os bairros que iam chegando. Para assistir música, você estava lá, o Gabi estava lá, para assistir música, para escutar música clássica. Para escutar música clássica. Eu disse, bicho. Ou seja, ofereça. As pessoas vão. Agora, não gosta como? Por quê? As pessoas não tiveram acesso. É a mesma coisa do jornalismo, né? A gente precisa oferecer. Tudo bem, você quer continuar assistindo as TVs oficiais aqui, que só fazem as coisas que o governo manda, quer estar vendo os rádios aí, que é cada um com seu partido político ou seu chefe político, tudo bem. Mas você tem uma outra alternativa em Sergipe. Isso é que me incomodava, voltando àquela coisa.
a gente precisa ter a massa crítica no Estado, a oposição, não sei o quê. Mas onde? A gente, pelo menos, não é o ideal, a Mangue não é ideal. A gente está só há 3 anos, com extrema dificuldade. A gente tem uma cultura de que as pessoas não colaboram financeiramente, elas não têm a noção de que o jornalismo precisa ter recurso. Aquele jornalismo que tem muito jornalismo desconfie, porque pode ser que ele esteja sendo muito bem pago para se passar como jornalismo. A gente não tem essas condições. E quando a gente recebe um Pix ou alguma colaboração, pô, isso é uma alegria imensa. Tem gente, por exemplo, eu faço questão de dizer, tem 10 ou 12 pessoas que mensalmente pagam 30, 40, 50, 100 reais por mês para a Mangue. Pô, é porque acredita no processo. E a gente precisa não devolver isso, mas a gente precisa reforçar o nosso compromisso propondo um jornalismo diferente, diferenciado, crítico, né? Em resumo, a gente continuar fazendo isso pelos próximos anos. A gente tem muito o que fazer. A gente tem um Estado ainda extremamente com as informações centralizadas, um Estado profundamente injusto do ponto de vista social, profundamente tacanho do ponto de vista político, profundamente conservador do ponto de vista cultural, mas a gente tem brechas. A Mangue é uma dessas brechas. Por exemplo, uma eleição para o Sergipe teve a capacidade de eleger Linda Brasil para deputado estadual. Quer dizer, ou seja, existem brechas, existem possibilidades. E a gente vai continuar nos próximos anos, falando de futuro, nessas brechas. A gente não vai ser majoritário, não acredito absolutamente nisso. Talvez quando a gente for majoritário, talvez tenham perdido a nossa razão. Mas a gente vai estar nas brechas buscando abrir mais a brecha, arrebentar mais a brecha, chamando mais gente, chamando periféricos e outras organizações. E, claro, mais próximo das pessoas. Essa é talvez a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque é parte nossa, profissional mesmo, de compreender o jornalismo como esse lugar do encontro, esse lugar do diálogo, não entre nós, mas entre nós e a audiência e o público. Essa é uma dificuldade que a gente vai enfrentar, mas eu acho que é possível. Acredito muito que seja possível a gente conseguir algumas coisas de ampliar o nosso diálogo social e aí político, cultural, utilizando a Mangue com mais gente na sociedade, né? Compreendendo essas pessoas como também atores, como agentes diretos do próprio jornalismo, assim, do próprio jornalismo que a Mangue propõe, né? Christian, quero agradecer imensamente por esse papo. Além de fundador da Mangue, você é um mentor também para essa equipe. Muitos de nós dando os primeiros passos ainda nesse ambiente comunicacional. Eu digo comunicacional porque eu, particularmente, não sou jornalista, mas estou aqui... Mas é da comunicação. Mas sou da comunicação, estou aqui fortalecendo a Mangue. E, no mais, é isso. Agradecer por essa conversa, agradecer por ter construído esse espaço desse jornalismo. E também pedir aí que você chame os ouvintes para a nossa festa, né? Para a comemoração dos 3 anos da Mangue, no dia 18 de maio, o dia que sai esse episódio no feed. É isso, dia 18, na verdade a Mangue é dia 19 de abril, né? 19 de abril de 2023 foi a nossa aparição pública, né? Porque desde janeiro de 2023 a gente já tinha a Mangue ali sendo planejada e estruturada. Mas em 19 de abril de 2023 a gente lançou a Mangue, Dia dos Povos Originários, foi pensado, não é gratuito, né? E principalmente no estado de Sergipe, né? Sergipe, vocês sabem, no Nordeste, Sergipe e o Rio Grande do Norte são os 2 únicos estados sem remanescentes de povos originários. Isso é uma tragédia. Por isso que a gente
escolheu o dia 19 de abril para o lançamento da Mangue. Claro, no dia 19 de abril de 2026, 3 anos, a gente não tem as condições objetivas para fazer esse aniversário, e todo ano, no dia 19 de abril, a gente faz alguma coisinha. No primeiro ano a gente fez um debate, no segundo ano também fizemos um debate com o lançamento do livro Borracha na Cabeça, e nesse terceiro ano também não vai ser diferente, vamos fazer um debate. É preciso o jornalismo discutir o jornalismo. Esse é um lugar, isso é uma outra coisa muito interessante. Os veículos de comunicação detestam discutir jornalismo. Tem pavor de discutir jornalismo. Porque sabe que se discutir o jornalismo, vão cometer alguma coisa ruim. É assim, de forma que é preciso lembrar, e para, no nosso caso da Mangue, comemorar. Comemorar porque propor um jornalismo como o da Mangue, num estado como o Sergipe, sem receber verba de publicidade de governo nenhum, nem de empresas privadas, e da forma que a gente tem se proposto, é uma coisa que precisa, de fato, 3 anos, por isso que o colega dizia que não passava de 3 meses, por isso que é motivo de comemoração. E a gente está trazendo uma figura fantástica, com apoio da CUT, que é a professora Fabiana Moraes. A Fabi Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma jornalista, colunista e professora que dialoga muito com temáticas jornalísticas que a gente trata aqui na Mangue, que a gente pensa aqui na Mangue. Por que a gente faz o debate no aniversário da Mangue? Porque a gente precisa debater sobre nós, sobre o jornalismo. Isso é um outro, talvez, diferencial da própria Mangue. A gente discutir sobre nós mesmos, do que a gente está fazendo. Então, dia 18 não vai ser 19 de abril, óbvio, dia 18 de maio, uma segunda-feira, à noite, lá no Sindijus, ali na Rua da Frente, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, onde a gente realizou o primeiro ano da Mangue. Lá vai ser no terceiro ano da Mangue. À noite, vamos ter esse debate com a professora Fabiana Moraes, a Fabi Moraes. E vai ter um acústico lá da Anne Carol também, assim, para nós também, assim, fecha com chave de diamante esses 3 anos, né? Já preparando para o 4º ano, para o 5º ano. Este ano é um ano difícil, ano eleitoral, de toda a cobertura eleitoral que a gente fez. 2024 a gente fez uma boa cobertura eleitoral. Estamos nos preparando também para fazer essa cobertura eleitoral em 2026, mas eu já aqui renovo e convido. Você que está escutando, está saindo hoje, né? Então, dá tempo. É hoje à noite, né? 18 de maio, segunda-feira, 19 horas, lá no Sindijus, nosso encontro. Vá lá para conversar com a gente, né? Vai ter uma palestra, claro, da professora, mas vai estar aberto para o debate, para contribuições, para críticas. Isso é importante, viu, gente? A gente gosta de receber crítica, né? Isso nos ajuda, nos ajuda. Eu sei que muitos coleguinhas detestam receber crítica, mas eu gosto de receber crítica. Porque faz a gente pensar, né? Quando a gente recebe a crítica de forma aberta, a gente considera, inclusive, a crítica, porque melhora, etc. e tal. Então, agradeço demais esse episódio. Eu acho que ajuda um pouco as pessoas, quem acompanhou, compreender um pouquinho o que é a Mangue, né? Como a gente se organiza, se mobiliza nesse salto de fé ainda, acreditando que sempre a gente vai conseguir, né? E a gente acha que conseguiu algumas coisas e acho que tem muito caminho ainda para caminhar. Eu só acho, querido ouvinte, que você não pode perder. Então, compareça lá, comemorar esses 3 anos com a gente, debater, discutir um pouco e também curtir um pouco, né? Porque vai ter o Pocket Show da Anne Carol. E já que o Christian falou do dia 19 de abril, né? Dia dos Povos Originários, você também pode ir lá no site da Mangue Jornalismo e conferir a matéria de Gabriela Salmeron, que está aqui com a gente, sobre a justiça dentro dos povos chocós. Então, também é uma matéria interessantíssima sobre uma pauta que é pouquíssimo abordada aqui em Sergipe. Então, vão lá conferir. E eu sou Hector Souza, assinei produção técnica, edição desse episódio. Também apresentei ao lado do querido Walter Davi, que também assina o roteiro desse episódio.
Walter, obrigado por participar desse papo aqui e até a próxima. Obrigado, Hector. Obrigado, Christian, por esse papo. Falar sobre jornalismo também é formar público crítico. Então, é sempre bom estar debatendo e construindo mais esse espaço.